Começando a semana, uma semana de lua cheia, com bastante material emocional sendo mobilizado por aí. Vocês devem ter sentido que essa lua cheia mexeu com os casais, os relacionamentos. Isso mesmo, a gente está na alunação de Libra, né? E a fase da lua cheia evidencia muitas questões que possam estar precisando de um olhar mais cuidadoso para os nossos relacionamentos. Em especial por ter sido um aspecto junto com o Quiron, né, em Áries, essa lua cheia trouxe para a gente um olhar para as nossas relações anteriores, para a gente também rever algumas lições dessas relações anteriores que a gente já aprendeu, né, com elas. O que talvez a gente possa estar revivendo hoje por uma desatenção a essas lições anteriores, né? E pensando no signo de Áries, que foi onde aconteceu a lua cheia, Áries tem muito a ver com a liberdade de ser, de se expressar, com colocar no mundo as nossas capacidades, né? Então, contextualizando isso com os relacionamentos, pode ser que a gente tenha percebido o quanto que a gente se incapacita, né, em algumas relações. Como essas relações nos diminuem, nos interditam, a gente não consegue se expressar como gostaria, porque isso ofende o outro, porque o outro fica contrariado, porque o outro não gosta, o outro acha que a gente é mais divertida se a gente não se mostra completamente, né? Então, quem nunca viveu isso? Né? Agora, se a gente quer uma relação para trocar mesmo, com justiça, com equivalência, talvez a gente tenha que repensar alguns aspectos dessa relação hoje. E esse repensar vai levar essa bagagem das relações anteriores, né? Então, todo esse trabalho já está pelo ar e é possível que você já esteja vivenciando algum tipo de ajustamento nesse sentido ou que você esteja percebendo alguma reatividade, principalmente no último final de semana, né? Que Lua em Áries é sempre reativa, alguma reatividade que você não soube explicar muito bem por que você reagiu assim. Né? Pode até ter sido uma reação um pouco mais explosiva, aparentemente intempestiva, mas é porque ela te conecta a essa situação de desequilíbrio que você já deve ter vivenciado em outras situações de relação, né? E que talvez esteja reaparecendo hoje na sua vida. Né? Está na hora de olhar para isso, por que essa desigualdade ainda permanece como característica. Por que para estar numa relação, talvez você não possa ir e vir como gostaria, talvez você não possa se expressar completamente na sua autenticidade, né? Ou porque você não pode dizer totalmente o que você pensa, e porque você permanece, então, numa relação assim, né? Então, vamos olhar com cuidado para essas questões essa semana, até para a gente aproveitar o trígono de ar que está pelo céu e que vai se fortalecendo também, porque já já a Lua chega no signo de Gêmeos, né? Então, olha, a gente já tem pelo ar Sol e Vênus que estão em Libra, que vai trazer clareza para essas situações de desequilíbrios, injustiças, né? Aquilo que não está na sua equivalência da balança, vai ficar mais aparente. Sol está aí, a Vênus está aí. Então, se você está vivendo uma relação que tem desequilíbrio, vai ficar aparente. Saturno está em Aquário. Saturno nos ensina a ter responsabilidade e compromisso, né? Com Aquário é esse compromisso da igualdade. Não tem jeito. Os valores aquarianos estão no ar, já tem 2 anos quase que a gente tem Saturno em Aquário e as relações precisam evoluir com a consciência que o Saturno em Aquário traz, né? Então, que a gente não pode mais perpetuar desigualdades em função do racismo, né? Em função do machismo, em função de qualquer outro ismo que tenha a ver com uma pessoa sendo superior ou dominante e a outra obedecendo. Então, a gente já caminhou nesses últimos 2 anos com muita compreensão coletiva nesses temas. Se você ainda permanece numa relação que está pautada nesses valores antigos, isso vai ficar muito aparente para você também. E por fim, a gente tem Marte em Gêmeos, que é um impulsionador. Marte faz a gente caminhar para frente na vida. E em Gêmeos, esse caminhar para frente às vezes passa pela mudança, pela renovação. Então, quando a gente junta Libra, Aquário e Gêmeos com esses posicionamentos mais fortes,
isso mostra pra gente que é hora de repactuar essas relações. Repactuar para a gente não se perder nessa consciência que já foi ganha nesse período, para que a gente não volte a viver situações de iniquidade, de desigualdade nessas relações, e que, se for necessário, talvez a gente precise mudar. Muda o combinado, muda as regras, muda os limites, ajusta esses limites ou muda de relação. Então, vamos dar uma olhadinha nas previsões. Olha, dias 11 e 12 de outubro, a Lua vai estar no signo de Touro. Então, para a gente olhar para os valores fundamentais que nos regem nas nossas relações, né? Então, o que nos mantém, o que a gente está buscando viver nessas relações? Será que, de fato, você está encontrando o que você busca nesse relacionamento atual? Pensa nisso nesses 2 dias. Até porque Urano tá por aí em Touro, e a hora que a Lua encontrar com Urano, é aquele raio que vem de repente na nossa cabeça e traz aquela constatação, que se a gente estava fugindo dela, ela chega e nos alcança mesmo assim. Então, o que você tem nessa relação? Você tem aquilo que você valoriza? Aquilo que você busca? Vamos olhar com sinceridade, com honestidade para isso, tá bom? Nos dias 13, 14 e 15 de outubro, aí a Lua está no signo de Gêmeos. A gente tem essa força do elemento ar, trazendo clareza, compreensão, né? Capacidade de articular melhor as ideias, né? E perceber, muitas vezes, alguma coisa que estava ali no detalhe, estava escondidinho, mas agora com o elemento ar favorecido, a gente consegue captar. Então, daqui a gente pode já partir para um aspecto prático, né? O que pode ser modificado de verdade nessa relação? Cabe uma boa conversa? Cabe um novo pacto, né? Um combinado aí? Será que a gente tem abertura, então, abertura inclusive mental, para lidar com as questões mais atuais dessa relação? Tudo isso vai ficar muito evidente nesses 3 dias, 13, 14 e 15. Também são bons dias para a gente contar com a presença dos amigos, né? Pedir uma ajuda para os amigos, poderem de repente ajudar a gente a esclarecer alguma coisa que a gente não está enxergando direito ou entendendo. Talvez um amigo que já passou por isso possa te ajudar, né? Ou até adquirir conhecimento mesmo, né? Entender um pouquinho melhor, fazer um curso rápido aí de alguma coisa, alguma situação. Pensa, por exemplo, em codependência, vai estudar um pouquinho sobre isso, para você não ficar presa, né, a alguma coisa que está mal formulada dentro de você. E aí, talvez, conhecendo um pouco melhor o assunto, isso se alinhe, né, e você consiga compreender melhor o que você está sentindo e o que você está vivendo hoje, tá? Aqui, nesses 3 dias, no elemento ar, a gente tem a presença forte do planeta Marte. Marte é impulsionador, Marte faz com que a gente não tema a mudança nem a renovação, mas Marte também ajuda a gente, ó, a cortar, tá bom? Nos dias 16 e 17, aí a Lua vai estar no signo de Câncer, águas, carinho, vulnerabilidade. E aí a gente vai perceber também que nas nossas relações a gente precisa desse lugar de acolhimento verdadeiro, de nutrição, né? Onde a gente possa contar com a outra pessoa, onde a gente possa sentir o chão, né? Com essa outra pessoa. Será que você tem isso nessa relação? Será que você está muito na instabilidade, não sabe onde você está pisando com essa outra pessoa? Observa isso. Então, dias 16 e 17, a gente vai estar convidados a olhar para esse aspecto do nosso acolhimento, né? O quanto que a gente vive esse acolhimento nessas relações. Será que a gente tem carinho mesmo? Será que a gente tem esse valor na vida da outra pessoa? Será que eu dou esse valor para a pessoa que está comigo? Ah, olha só, a gente está aqui falando, né, da outra pessoa, e se for a gente que estiver fazendo isso? Também, né? A gente precisa ter essa autocrítica. Nos dias 16 e 17, também a gente tem um percurso aí de encontro da Lua com a Lilith. E para quem estiver numa situação de desigualdade, é o grito de basta, hein? A Lilith avisa a gente quando chegou no limite. Então, seja sensível nesses 2 dias, se acontecer de você perceber que o seu limite também chegou, tá bom? Então, boa semana, bons relacionamentos, bons ajustamentos para todos.